Salve, salve, rapaziada. Ótima noite. Meu nome é Caio Bezerra e esse é mais um Rapidinha do R-City, trazendo tudo sobre Corinthians e Atlético Paranaense. O confronto será amanhã na Neoquímica Arena às 9 horas da noite. Antes de mais nada, né, se inscreva no canal, compartilhe nosso conteúdo, dê essa força para o R-City, para você que já está com a gente há algum tempo. Tamo junto, obrigado pela sua companhia. E você que está chegando também, dá aquele like, né? A sineta também é muito importante para a gente está crescendo bastante nos últimos dias. Muito obrigado. E é um grande desafio para o Corinthians dentro de casa, né? Atlético Paranaense, finalista da Libertadores, uma equipe que vem surpreendendo. Poucas pessoas apostavam no Furacão na final da Libertadores, mas o Corinthians também é finalista de uma grande competição. Final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. A primeira partida já é na próxima quarta, às 9h30 da noite, em Itaquera, mesmo palco da partida de sábado. Sendo assim, tudo indica que o Corinthians entrará com uma equipe mista, poupará seus principais jogadores para o confronto de quarta. O Corinthians vem de uma boa sequência, 3 partidas sem derrotas, e a última partida foi um empate contra o Juventude. Esse empate foi bem amargo, afinal, o Corinthians chegou a marcar 2 gols, porém, em falhas individuais, o Corinthians acabou empatando fora de casa contra o Juventude, lanterninha da competição e virtual rebaixado. Então, esse empate acabou ficando com gostinho de derrota para o Corinthians. Era um jogo claramente, né, com favoritismo amplo do Corinthians, e o Corinthians acabou desperdiçando 2 pontos. O Corinthians, mesmo assim, é o 4º colocado da competição com 51 pontos conquistados, enquanto o Atlético Paranaense está em sexto colocado, 3 pontos atrás do Corinthians. O Furacão tem 48 pontos e vem de um empate contra o Fortaleza jogando em casa. No meio das duas equipes, né, entre Corinthians e Atlético Paranaense, está o Flamengo em 5º lugar. Então é uma partida bem importante para o Corinthians se manter no G4 e se manter à frente do Flamengo e, obviamente, do Atlético Paranaense, que são adversários diretos para essa 4ª vaga do Campeonato Brasileiro, esse G4, né? E o Furacão não contará com o Thiago Heleno, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, porém conta com o retorno de Vitor Roque, o atacante de destaque, jovem jogador que vem se destacando muito nessa temporada. O lateral esquerdo, Abner, e o zagueiro Pedro Henrique estão de volta. Pelo Corinthians, Gil está suspenso e é desfalque certo para a partida de amanhã. Outra dúvida, no caso, é o zagueiro Balbuena. Balbuena, que foi cortado instantes antes da partida contra o Juventude, com problema muscular. É dúvida, não sabemos se enfrentará o Atlético Paranaense. Muito provavelmente não irá para o confronto. Será poupado, obviamente, para a partida do ano na próxima quarta. Além desses desfalques confirmados, a expectativa, o Corinthians ele não divulga os relacionados mais, a gente fica sabendo 1 hora antes da partida quem são os jogadores que estão entre os relacionados, mas tudo indica que Vitor Pereira virá com uma equipe bem mista, se não completamente reserva. O Corinthians não perde para o Furacão, tem um retrospecto bem interessante contra o Furacão, não perde desde 2019, são 3 anos sem perder para o Furacão, são 7 partidas nesse período, com 4 vitórias do Corinthians e 3 empates. 3 anos de invencibilidade do Corinthians e jogando em casa, o tempo sem perder do Furacão é ainda maior. A última derrota foi no ano de 2009. Nem existia a Arena Corinthians, estava longe ainda de ser inaugurada a Arena Corinthians. São 13 anos de invencibilidade como mandante e em Itaquera o Corinthians nunca perdeu para o Atlético Paranaense. Tem esse tabu aí para tentar ser mantido amanhã. Em Itaquera são 7 partidas com 2 vitórias e 5 empates também. Chuva de empates nesse confronto. Haja empate. Mas o Corinthians não perde.
O meio da balança é esse. O Corinthians ele não perde há muito tempo para o Atlético Paranaense jogando em casa. No primeiro turno, as equipes se enfrentaram na Arena da Baixada e empataram em 1-1. Corinthians marcou com Roger Guedes e Terans empatou para o Atlético Paranaense. Essa partida foi aquela fatídica partida que o Rony entrou durante o jogo e 5 minutos, até menos, ele acabou sendo expulso e o Vitor Pereira quase arrancou ele do gramado pelos cabelos. O Vitor Pereira ficou bem nervoso com a indisciplina do volante corintiano. Essa partida acabou sendo bem emblemática nesse campeonato brasileiro. Provável Corinthians é com Cássio, Rafael Ramos, Bruno Mendes, Raul Gustavo e Lucas Piton. Na meiuca, Fausto Vera, Ramiro e Juliano. E o trio de ataque com Adson, Yuri Alberto e Matheus Vital. Vai poupar na lateral direita, obviamente, a gente já imaginava isso, por conta do Fagner ser um jogador com uma idade um pouco mais avançada, ele já teve lesões nessa temporada, então o Fagner já era um desfalque uma opção óbvia que ficaria de fora, e eu acredito muito que o Rafael Ramos será o titular. Pela esquerda, a mesma coisa, Lucas Piton de titular, Fábio Santos poupado, pela idade já mais avançada também, e prevenir, né? Além do cansaço, uma lesão e perder um jogador tão importante como o Fábio Santos para decisão de quarta-feira. O Ramiro também é um jogador reserva. O Fausto Vera é titular, já é considerado titular. Então o Ramiro e o Juliano são as opções do banco de reservas. Renato Augusto ficará de fora e esse segundo volante pode ser o Maicon ou o Duqueiroz. A gente não sabe se o Maicon estará disponível para a partida de quarta-feira, mas em tese o titular absoluto no momento é Duqueiroz. Então Duqueiroz será poupado e Renato Augusto também. Assim, pelo mesmo motivo dos dois laterais, o Renato Augusto será preservado por alguma lesão e o cansaço excessivo também devido à idade mais avançada. Não vou falar que o cara é velho, né? Mas enfim, o Corinthians poupará esses atletas e no ataque Roger Guedes ficará de fora e o Adson e o Gustavo Mosquito eles revezam bastante. Mas caso o Adson seja titular, vai ficar bem claro que o Gustavo Mosquito será o titular na grande decisão na próxima quarta-feira. Vamos ver. Essa é apenas uma hipótese de quem acompanhou os treinos, quem conseguiu acompanhar partes do treinamento do Corinthians, que é fechado, mas é um esboço da escalação. Não fico nem um pouco surpreso, porque já era óbvio que o Corinthians entraria com inúmeros jogadores reservas devido à grande decisão. Já o Furacão não tem nenhuma decisão no meio de semana, tem a final da Libertadores, mas já é para o final do mês. Então o Atlético Paranaense vem com o que tem de melhor. Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Nico Hernandes e Pedrinho. Na meiuca, Eric, Fernandinho e Terans. E o trio de ataque com Canóbio, Vitinho e Vitor Roque. Equipe comandada pelo Felipão, campeão mundial pela seleção em 2002, treinador extremamente experiente. Acho que amanhã um tabu é quebrado. Eu acho que o Atlético Paranaense vence amanhã em Itaquera. É nítido, o Corinthians ele tá com a cabeça na final de quarta-feira, não é para menos, é uma grande decisão, é a única oportunidade que o Corinthians vai ter no ano de conquistar um título, até porque o Campeonato Brasileiro já está na mão do Palmeiras, o Palmeiras é o virtual campeão desse campeonato, a gente só não sabe a rodada que o Palmeiras vai ganhar, mas logo logo o Palmeiras confirma o título nacional pela 11ª vez, então é a grande chance do Corinthians levantar uma taça no ano. E mesmo vindo com aquele papo que treinador vem, que jogador vem, não, a gente vive cada partida, sábado é o Campeonato Brasileiro, mas não, a gente sabe que tá todo mundo pensando na final da Copa do Brasil e o Corinthians vai entrar com alguns jogadores reservas, óbvio, os jogadores reservas vão jogar com vontade, vão se esforçar, mas a equipe reserva do Corinthians, os jogadores reservas, são muito abaixo dos que são titulares. O nível é bem diferente da equipe titular para a equipe reserva. Então, sendo assim, eu acredito em um favoritismo do Atlético Paranaense. Um tabu, na minha opinião, será quebrado. O Atlético Paranaense vencerá pela primeira vez em Itaquera. Eu vou apostar em 1-0 para o Atlético Paranaense. Na sua opinião, quem vence em Itaquera amanhã ou vai dar empate? Você vai ficar em cima do muro? Acha que vai dar um empate? Coringão vence ou Furacão? Assim, inscreva no canal, comente aí seu palpite para o jogo
E amanhã, né? Amanhã, 9 da noite, Corinthians e Atlético Paranaense. E agora eu vou sextar porque eu mereço e sou filho de Deus. Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto.